Olá, eu sou a Cici, e esse é o Portal Cici. Para quem ainda não me conhece, eu sou a guia substituta da Pá, mas, sinceramente, faz tempo que ela não me deixa nem chegar no portal. Nunca mais li nada. Então hoje eu resolvi abrir um portal por conta própria. Eu tô no banner, eu existo. E já que estou aqui, quero conversar sobre como os portais são feitos. Vejo muita gente nos comentários pedindo para atualizar logo os vídeos, e olha, eu entendo. Quando a história é boa, a gente quer devorar tudo de uma vez. Mas, você já parou para pensar como é feito o vídeo que você assiste? Hoje eu vou mostrar um pouquinho dos bastidores da criação dos vídeos. Esse conteúdo é exclusivo do clube de membros, mas vai ficar liberado por uns dias para todo mundo ver. E se quiser apoiar o portal, entra pro grupo. Você ajuda a manter tudo isso de pé. Tudo começa com a leitura. Acho que a Pá já contou que tem TDAH, né? Então, para conseguir focar, ela precisa ler e escrever o roteiro ao mesmo tempo. Senão a mente dela sai viajando pelo tempo e espaço e esquece o que acabou de ler. Ela sempre trabalha com duas guias abertas. Uma com o capítulo e outra com o documento do roteiro. Num dia, ela consegue resumir de 10 a 30 capítulos, sempre com muitos detalhes, para que quem nunca leu a história sinta que leu. Mas isso demora, porque além do TDAH, ela precisa revisar tudo várias vezes para não deixar escapar nada. E tem mais, às vezes a obra parou de ser traduzida em português, então ela vai atrás de cães gringas para traduzir por conta própria. Foi assim com a obra da Asha e Kael e com a da Menina Dragão. Como ela só entende espanhol e não fala inglês, usa tradutores e depois confere se a tradução está certa para não passar informação errada. 2. A revisão, ou caos disfarçado de processo. Depois de escrever, vem a correção de português. Ela usa aplicativos de texto com inteligência artificial, mas, acredite, as IAs também erram. Às vezes somem com parágrafos inteiros e ela só percebe na hora da narração. Frustrante. Como somos um portal pobre e orgulhosamente criativo, usamos as versões gratuitas dos programas. Ou seja, limite de caracteres, 1000 contornos e 1000 contas diferentes para driblar isso. Segredo nosso. 3. As imagens e o sofrimento artístico. Achou que acabou? Que nada. Vem a parte mais chata pra Pá. Voltar pra obra e recortar as cenas que vão pro vídeo. Muitas imagens precisam de tratamento para tirar marcas d'água ou onomatopeias que poluem o visual. Se você não sabe o que é onomatopeia, são os EBAN, Splash, Crash, que aparecem nas páginas. Às vezes, ela precisa caçar várias scans diferentes para achar uma com boa qualidade. Depois, usa Photoshop e inteligência artificial para dar aquele trato final nas imagens. Eu vou contar pra vocês, essa é a parte que eu acho mais chata, que é cortar as imagens. Primeiro, porque eu preciso saber o que eu tô cortando, não posso cortar muitas imagens pra não ficar utilizando o trabalho de terceiros, né? Pessoas investiram nisso. Então, eu só posso pegar as imagens que dê embasamento ao que eu tô falando na hora. Então, eu tenho que ficar selecionando as imagens corretas para poder realizar o coisinho. Muitas vezes eu tenho que limpar as imagens, porque tem isso daqui, às vezes me incomoda. Hoje em dia eu tô até não me incomodando tanto e colocando virado pro contrário, mas tem vezes que é necessário. As cenas que dá pra recortar pra fazer aqueles coisinhas eu utilizo, eu gosto de utilizar pra gente fazer aquelas partes abertas, mas também tem que ver com o roteiro, né? Como eu me lembro ainda, o roteiro tá fresco na minha memória, eu sei que imagens eu vou utilizar. Imagens, realmente, essa parte é o que me irrita. Eu fico cansada, principalmente que às vezes a imagem é muito curta, então a qualidade, tá vendo? Aqui é uma parte que vai cair bem na parte que eu vou falar. Porém, não dá pra utilizar ela desse jeito, né? Tem cheio de onomatopeias, tem muita coisa escrita, eu vou ter que passar no Photoshop, limpar a imagem pra poder coisar pra vocês, porque ela é que mais se adequa ao que eu vou falar se eu precisar de utilizar muitas imagens. Acho da folha dele. 4. A gravação de áudio. Tudo é feito de forma caseira, então nada de estúdio profissional. Antes de gravar, a Pá precisa garantir que não tem criança gritando, vizinho arrastando o móvel ou cachorro latindo. Qualquer ruído estraga o áudio. Antes de narrar, ela aquece a voz para não embolar as palavras.
Você consegue. Oh. Mas pensa na vergonha, os vizinhos ouvindo ela fazendo exercício vocal. Eu fico imaginando o que eles pensam. Voz pronta, gravação iniciada. Mesmo que o quarto fosse luxuoso e a cama muito confortável, a única coisa que a Janet se preocupava era que sua relação com a Ati estaria prejudicada. Depois que a amiga não a cumprimentou quando ela entrou no palácio, a garota acreditava que a Ati estava chateada com ela, pois o pai e o Duque haviam acusado ela e o Claude de uso de magia negra, então achou compreensível que a princesa não quisesse contar com ela naquele momento. Para sua surpresa, escutou batidas vindas da janela e era a Ati. Janet ficou surpresa ao ver a Thanase ali. Nunca imaginou que ela fosse visitá-la depois de tudo que aconteceu. Infelizmente, a visita não parecia muito promissora, porque a Janet já foi se desculpando por não ter contado sobre o parentesco logo de início. Pelo que o pai falou, achando que tudo foi apenas um mal-entendido por parte dele, porque não acreditava que Claude e Ati estivessem ali realmente envolvidos com magia negra. E claro, nunca sai certo de primeira. Tem palavra que engasga, frase que sai baixa, e momentos em que ela acha que a voz tá estranha e decide regravar tudo. Os murmúrios, os murmúrios, porque na hora de falar você não consegue, porra. Ai, troca de palavra. Depois reclama que ficou rouca e não sabe o motivo. Quanto mais longo o vídeo, mais puxado pra voz. Mesmo com pausas, a entonação constante cansa bastante. E vamos para a parte do grande vilão desse portal, que é o microfone, todo remendado, coitado. Era um microfone bom, pegava bem, isolava bem alguns tipos de ruído, apesar que às vezes ele pega um ruído bem lá na casa onde o Judas perdeu a bota. Porém, além dele estar com problema, ele fica desconectando. O meu gabinete, eu acho que está com algum problema também de conexão. Todos os periféricos ele tá com problema, tanto que eu tô usando ele de trás pra frente, se vocês estão vendo. Porque os periféricos de frontal já não funcionam direito. E o de trás ainda funciona, e pra não ficar com o fio esticado, aí eu tô tendo que fazer essa gambiarra de ficar usando ele de trás. E fica esse manto de fio que me irrita, às vezes cai. Cabe muita coisa aqui, porque eu fico enrolando os fios direto e cai no chão. Eu comprei esse suporte no meio do ano. Só que esse suporte eu não sabia, eu achava que todo suporte de microfone fosse, tipo, padrão. Mas não, cada um é feito especificamente para um microfone, e eu não sabia disso. Aí quando chegou meu microfone não fixava nesse daqui, eu tive que fazer essa gambiarra aqui de amarrar ele todo dia com fita. Como se ele já não tivesse amarrado com fita o suficiente, eu tive que amarrar ele com fita pra ficar preso no suporte. Porque eu tinha o costume de ler com ele ou na mesa, no pedestal dele que quebrou. Mas aí pegava muito da minha respiração. Dava microfonia também, aí o suporte era melhor porque eu consigo manter uma certa distância da minha boca e não pegar muito as partes de respiração. Porém, todavia, entretanto, com esse problema tá meio complicado, né? Vou mostrar pra vocês aqui na prática os problemas que eu tô tendo na hora da gravação. Que é exatamente aqui, a gente tá com o OBS aberto. Se você ver, o microfone, ele está conectado. Porém, ó, tá vendo que não tá mexendo nada aqui? É exatamente porque o microfone tá morto. Aí eu tenho que ficar fazendo essa gambiarra de ficar colocando e tirando o microfone inúmeras vezes pra tentar ver se ele funciona. Vou mexer lá na tomada dele, tá vendo? Aí, botou, ó, se ele tá estremecido desse jeito, ó, botou a não funcionar de novo. O tanto de roteiro que eu gastei minha voz lendo, e quando eu fui botar pra ouvir o áudio pra editar, descobri que metade da história tava muda, porque o microfone desligou no meio do processo e vocês não estão entendendo. Por isso que eu não tô mais gravando com o microfone, por causa desse problema. Eu só tô fazendo aqui uma simulação com vocês, pra vocês verem como é o processo de gravação. Porém, ultimamente eu tô usando o celular, mas como eu tô usando o celular pra gravar, não dá pra gravar ele e coisa ao mesmo tempo. Aí ele fica assim, ó, tá vendo? Ele vai, desaparece, volta. Então eu só vou fazer a simulação, tá? Da leitura pra vocês. Vou ler a primeira parte, porque eu preciso ler a primeira parte, depois eu desligo o celular pra fazer a leitura através do aplicativo. Eu costumo deixar a história aqui de um lado e o OBS do outro, pra eu ficar exatamente vigiando quando é que o microfone deixou de gravar. Vou aproveitar que o microfone tá pegando, mas apesar que ele tá pegando bem ruim o áudio, deixa eu aproximar ele um pouco mais da boca. Aí vai começar, eu clico em iniciar e vamos lá, né, já que eu usei.
Mesmo que o quarto fosse luxuoso e a cama muito confortável, a única coisa que a Janet se preocupava era que sua relação com a Ati estaria prejudicada. Depois que a amiga não a cumprimentou quando ela entrou no palácio, a garota acreditava que a Ati estava chateada com ela, pois o pai e o Duque haviam acusado ela e o Claude de uso de magia negra, então achou compreensível que a princesa não quisesse contar com ela naquele momento. 5. A limpeza do áudio. Depois vem a parte técnica, limpar os áudios. Ela usa o Audacity para tirar os silêncios, mas sempre sobra alguma coisa, então faz o resto manualmente. Depois corta os erros e leva o áudio pro nivelador, que normaliza o volume para deixar tudo uniforme. Feito isso, vai pro Adobe, que transforma o som em modo podcast, limpando ruídos e destacando a voz. O problema é que, dependendo do microfone e quantidade de ruídos, o som pode ficar abafado. Às vezes a Pá desiste de usar o filtro porque o áudio fica parecendo que ela gravou deitada. A gente ainda sonha em comprar um microfone melhor, com isolamento de ruído. Esse mês não deu, mas seguimos firmes. Também queremos colocar espuma acústica no quarto para melhorar a captação. Foi exatamente por conta disso que a Janet deixou bem claro para a prima que enquanto o pai dela estava ali esclarecendo o que estava acontecendo, a Ati não lhe contou foi nada. A conversa então terminou ali, com a Janet encerrando o assunto e voltando para o quarto, porque mais uma vez a Ati não esclareceu as coisas, e agora a Ati estava ali contando essa história para o Lucas. É claro que nosso mago achou a Janet bem estúpida, por acreditar tão facilmente nas palavras do Anastácio, mas a Ati não considerava que a garota fosse estúpida como ele estava falando. Afinal, a Janet ela sempre percebeu que a prima estava escondendo algo dela, porém foi paciente em aguardar o momento que a Ati se sentiria confortável para confessar o que estava escondendo para ela, situação que nunca aconteceu. Por isso a Ati não conseguia contar. E o motivo da Ati não conseguir contar a verdade para a prima era que, em suas memórias da história original, ela sempre viu a Janet e o pai Claude de modo muito infeliz. Então ela preferia não azedar as coisas e resolveu se manter ali calada. Deixando isso de lado, tudo que a Ati queria era que o Claude acordasse logo daquele coma em que ele estava, pois estava muito preocupada com a situação que Albert estava enfrentando e principalmente com a própria situação de saúde dele, já que ele estava tanto tempo dormindo que ela estava com medo que isso fosse afetar ele, pois ele não estava se alimentando. Só que Lucas a tranquilizou dizendo que a magia dele curava que a magia dele resolvia esse tipo de problema, no caso de alimentação. Porém, foi o Lucas que também percebeu na Ati algo que ela usava ali que ele considerou estranho. Ele queria saber o que era aquele objeto que ela estava usando no cabelo. Lucas se referia ao laço que a Ati havia ganhado da Janet de presente, e que naquele dia ela resolveu usar para poder agradar a amiga. Ela contou para Lucas que o laço havia sido danificado no dia da explosão de mana, então todo aquele tempo ela estava sem utilizar porque estava quebrado, mas ela aí pediu para Lily ir lá consertar e a babá fez isso para ela. Lucas então alertou para Ati que aquele laço continha magia. E pior, Gravar não é pouca coisa, é trabalho, dedicação e investimento. 6. A edição, onde a mágica acontece. Com o áudio pronto, começa a parte mais demorada, montar o vídeo. Editar um vídeo gravado é fácil. Difícil é montar um do zero, imagem por imagem, seguindo o áudio. A Pá faz questão de deixar tudo imersivo. Ela não joga uma imagem qualquer na tela, ela cria cenários e dá vida à história. Lembra do vídeo da Ati? Aquela cena em que ela entra na árvore do mundo e a mente dela é inundada por informações? Olha como era na obra, e como ela mostrou para vocês. Pois é, ficou lindo, e custou 2 rins, mentira, mas quase. O PC dela quase explodiu com a animação. Sem falar no tamanho dos arquivos, cada vídeo consome gigas e gigas. Depois não sabe porque o HD vive cheio. 7. O toque final. Por fim, vem a thumbnail. Passa pelo Photoshop, depois por um editor de qualidade, e termina no Canva, onde entram os textos e efeitos. Só então o vídeo vai pro YouTube, e chega até vocês. É um processo longo e cansativo, mas a gente se diverte demais imaginando os comentários de vocês. Cada mensagem, cada e meio vídeo, mostra que todo o esforço valeu a pena. O portal da Cici fica por aqui. Espero que tenham gostado da nossa viagem até os bastidores. A gente se encontra em outros portais. Bye bye!